E aí, vamos lá, né? Eu vou trazer aqui as questões que eu prometi dar aula e a resolução delas, certo? Eu separei aqui 4 questõezinhas, tá certo? Umas extrazinhas aqui para facilitar para vocês da aula de números e expressões. As questões são sobre expressões, tá bom? Para a gente ressaltar um pouco mais as propriedades que a gente viu, certo? Para começar, eu queria trazer essa expressão aqui, certo? Muitas vezes vocês vão ver, para quem segue, para quem gosta de acompanhar Instagram de, de estudos, geralmente tem questões assim, com alternativas, qual a resposta certa. E tipo, se você fizer de um modo, vai dar tal resposta, se você fizer de outro modo, vai dar a outra tal resposta. Mas só existe um modo para resolver a expressão, né, que é o modo certo. Então vamos lá. Nessa expressão aqui, como a gente viu na aula, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é resolver o parênteses, certo? Primeira propriedade que eu coloquei lá, parênteses, conchetes, chaves, a gente resolve logo. Então aqui 1 mais 2 dá 3, então a gente vai ter 3 dividido por 2 vezes, vou colocar o parênteses, 3. 6 dividido por 2 vezes 3. A expressão é essa. E na segunda propriedade que pega a gente aqui. Eu botei lá que a gente resolve logo divisão e multiplicação ou multiplicação e divisão. Qual dos dois aí eu vou resolver primeiro? Se eu colocar aqui e resolver logo o 2 vezes 3, vai dar 6 e 6 dividido por 6 vai dar 1. Se eu resolver logo isso daqui, 6 dividido por 2 vai dar 3 e 3 vezes 3 vai dar 9. Então a gente aí vai ter dois resultados completamente distintos. Então qual é o certo? É aí que está a pegadinha geralmente que botam nesse padrão aí nas redes sociais, né? Então, ó, multiplicação e divisão estão no mesmo patamar, a gente sempre vai resolver o que vier primeiro, beleza? Então aqui no caso o que veio primeiro pra gente foi a divisão. E 6 dividido por 2 é 3 vezes o 3 que está aqui no nosso parênteses. Então 3 vezes 3 dá 9, tá bom? Então a resposta certa para isso daqui é 9. Não esqueçam disso. Multiplicação e divisão estão no mesmo patamar, a gente resolve quem vem primeiro, tá bom? Então vamos lá, a segunda questão que eu separei aqui foi uma expressãozinha bem tranquila. Ó, vou colocar aqui. Ela abre colchetes, abre chaves. Eu tenho 18. Eita, abre parênteses. Eu tenho 18 mais 3 vezes 2. Esse pontinho aqui é vezes, tá? Para quem não se assemelha. Porque quando a gente... Para quem não se assemelha, para quem não identifica. Porque quando a gente vai para equação, polinômios, etc., a gente costuma usar muito a variável x e ela se assemelha muito ao símbolo de multiplicação, certo? Aí confunde. Aí eu assumo o ponto como a nossa multiplicação, tá certo? Eu vou ter aqui a divisão e 8 mais 5 vezes 3, fechou? Dividiu por 3. Isso vai ser igual a um resultado, ele qualquer que seja, a gente vai descobrir agora, certo? Primeiro passo, resolve o que está entre parênteses. Entre parênteses ali eu tenho uma soma e uma multiplicação. A gente viu na aula que primeiro a gente vai resolver a multiplicação, depois a gente vai resolver a soma. Porque multiplicação e divisão primeiro, soma e subtração vem logo em seguida. Então vou abrir aqui. Aí eu vou ter aqui 18. Esse 8 feio. Mais 3 vezes 2, 6. Dividido por 8. Mais. Aqui está fora do nosso parênteses. Mas como está aqui no cantinho do colchetes, a gente tem uma soma. E por último a gente tem essa multiplicação aqui do 5 vezes 3. Se você quiser fazer logo, você já pode adiantar aqui, não tem problema nenhum. Se não quiser, repete. Eu vou repetir só por critério de explicação mesmo. 5 vezes 3, fechou.
dividir por 3, isso vai ser igual ao resultado que a gente vai descobrir já já. Então, finalizando esse parênteses aqui, a gente tem 18 mais 6, 24. Então, a gente tem aqui o 24 dividido por 8, mais 5 vezes 3, fechou? Dividido por 3. O do parênteses ali a gente pode tirar tranquilo, esse 24 do parênteses, porque não tem sinal fora para a gente fazer um joguinho de sinal. Então 24 dividido por 8 aqui, a gente tem 3, é isso? 8 com 8, 16 com 8, 24. Então a gente vai ter aqui desses dois 3, mais a gente tem a multiplicação aqui do 5 vezes 3 que eu falei anteriormente, que vai dar 15. Isso tudo dividido por 3, certo? 15 mais 3 vai dar 18. A gente já pode tirar aí do cochetes. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então o valor numérico da minha expressão, que é essa aqui que a gente iniciou, ele é exatamente igual a 6. Ok? Suave, né? Mais uma questãozinha aí tranquila. Aí eu peguei outra com números racionais, que foi um conjunto que a gente viu. Vou botar aqui, ó, porque com números racionais a gente pode pegar a fração, aí complica um pouco na mente da galerinha fração. Então eu já peguei para deixar qualquer dúvida destruída aí. Então mais 1/4. Fração a gente tem MMC, MDC, potenciação de fração como é que resolve, radiciação de fração como é que resolve divisão, multiplicação, soma, quando tem o numerador e o denominador distinto, certo? Então aqui é a nossa expressão. Então já adianto, se o denominador for igual, você já pode efetuar a soma dos numeradores repetindo o denominador. Se o denominador é diferente, você faz o MMC, não tem para onde correr, tá bom? Tem alguns macetes para MMC, com o tempo a gente vai pegando. Nesse caso aqui, para quem não sabe o que é o denominador e o numerador que fica em cima, denominador que fica embaixo da minha fração, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é logo resolver essa potência, tá bom? Resolvendo essa potência, a gente vai elevar o quadrado em cima no numerador e elevar o quadrado embaixo no denominador. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Isso vezes 1/3, tá bom? Mais 1/4 dividido por 1/3. Agora a gente tem duas relações matemáticas aí com fração bem interessante, que é a multiplicação e a divisão delas, certo? Como tem um mais aí, então a gente vai resolver a multiplicação do lado esquerdo, a divisão do lado direito e somar os dois. Então vamos lá. Vou falar como é que se resolve uma divisão de fração. 1 ao quadrado vai ser 1, 2 ao quadrado 4 vezes 1/3. Que interessante, ó. A gente vai ter o mesmo de um lado e o mesmo do outro, só que com relações matemáticas diferentes e opostas. Para quem não sabe, a divisão é o oposto da multiplicação, assim como a potenciação é o oposto da radiciação e a soma é o oposto da subtração e vice-versa, tá bom? Então vamos lá. Multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então 1 vezes 1 vai dar 1 e 4 vezes 3 a gente tem 12. Isso somando a uma divisão. Então deixa eu botar aqui no verde, no vermelho. Divisão, se eu colocar aqui ó, 1/4 dividido por 1/3, pode ser feito assim também. Você tinha que botar na mente o seguinte, que isso daqui, quando a gente tem uma divisão de fração, a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O primeiro aí que apareceu para a gente é 1/4. Vamos multiplicar pelo inverso do segundo. Se é 1/3, a gente invertendo vai ser 3. Ou 3 sobre 1 para facilitar. Como é a multiplicação, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, a divisão de 1/4 por 1/3 é a mesma coisa que 3/4, certo?
3/4, aí se fosse em sala de aula já era motivo para uma piadinha. Vou apagar tudo aqui e vou continuar. Vou mudar para cor preta aqui. E vamos lá. A gente viu que deu 3/4. Eu vou botar o 3/4 aqui. Isso daqui é igual... Ixi Maria, que 4 feio. Isso daqui é igual a um resultado. Eu sempre tenho mania de puxar o tracinho de cima da igualdade. Isso daqui vai ser igual ao resultado que a gente vai ver. Ó, soma e subtração. Sempre que o denominador for igual, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Quando é diferente, a gente faz o MMC. Aí vem aqui o primeiro macete visível. O 4, ele é um divisor de 12. Ou seja, 12 é múltiplo de 4. Se ele é múltiplo de 4 e a gente só tem os dois, então a gente bota o 12 aqui embaixo. Tá bom? Por exemplo, se aqui fosse uma soma de 3 frações com denominador 12, 4 e a outra fração, o denominador fosse 3, por exemplo. O nosso MMC continuaria sendo 12 porque 3 e 4 são divisores de 12. 12 é múltiplo tanto de 3 como de 4. Caso ainda tenham dúvidas, eu vou fazer aqui o MMC. Divido pelo primeiro número primo que divide ambos, 2, ou que divida um só, tanto faz. Vai ser 6 e 2. Nesse caso aqui o 2 divide os 2. Divido por 2 de novo, dá 3 em 1. Esse já foi para o beleléu. Divido por 3. Aqui já vai para o beleléu que fica 1. Multiplicando todos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Como visto, ele é 12 mesmo, o denominador do nosso MMC ali. Tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui. Aí o que é que eu faço agora? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Eu pego esse daqui e eu divido por esse e multiplico por esse. Repito esse sinal e faço a mesma coisa com a outra fração. Vamos lá na prática. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 vai dar 1. Conservo o sinal mais. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3 dá 9. 1 mais 9 a gente tem que vale 10. Tá bom? E repito de baixo que é 12. Acabou aí? Acabou. Só que quando se trata de fração ou em tudo, a gente vai ver isso em fatoração e também um pouquinho produtos notáveis e resoluções de polinômios, essas coisas, que sempre que você puder simplificar, simplifique, certo? Porque de difícil já basta a própria matemática. Então, se você pode simplificar, simplifique. Se eu tenho 10 dozeavos aí, os dois são pares, eu posso dividir ambos por 2, certo? Vou colocar aqui no azul para diferenciar para vocês. Eu posso pegar aqui e dividir por 2. Eu posso pegar aqui e dividir por 2 também. Aí vem o seguinte, se você for simplificar uma fração, você tem que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Você não pode pegar o de cima e dividir por 2, que vai dar 5, e o de baixo dividir por 3, que vai dar 4. Isso daí não existe. Você tem que dividir ambos por 2. Dividido os dois por 2, eu vou ter aqui em cima 10 por 2 dá 5. E embaixo 12 por 2 dá 6. A gente vai ver também em razão e proporção, tá bom? Que 10 dozeavos e 5 sextos é a mesma coisa, tá bom? Se a gente for pegar os dois e dividir na calculadora, aí se você pega a calculadora e dividir 10 por 12 ou 5 por 6, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então eles são proporcionais. Existe uma razão de proporção entre eles dois, tá certo? Então aquela expressão lá que a gente... Eita, bagaceira. Essa expressão aqui que a gente viu no começo, essa daqui, ela é igual a 5 sextos. Beleza? Tranquilo. Agora indo aqui para nossa outra questão que eu separei. Deixa eu passar ela para cá. A gente vai ter menos... Não. Preto. A gente vai ter menos
54 dividido. Esse dividido eu posso colocar, vocês podem encontrarem assim também. Não é 2 pontos não, tá bom? É divisão. Tanto assim como com o tracinho dividindo. Eu vou botar com o tracinho para não confundir a mente de vocês, mas depois eu vou partir para os pontinhos, tá bom? Menos 2 mais a raiz de 81 ao quadrado, tá bom? Dividido por 7, certo? Menos, abre colchetes, abre parênteses, menos 2 ao cubo, ao cubo, mais raiz de 4, 2 pontos, 3, fecha, fecha. Ficou um bocadinho grudado na outra. Eu vou retirar daqui. Vou colocar mais para baixo. Vamos lá, agora ficou melhor. Vamos lá. Tá aqui a nossa expressãozinha legal. Então vamos lá. Primeiro a gente vai resolver logicamente os parênteses. A gente vai ter aí uma questãozinha interessante aqui, ó. Opa. Aqui, certo? Então quando a gente chegar ali, eu já vou abrir uma observação. Vamos lá, repetindo. Menos 54 dividido, abre, menos 2, mais, não tem como somar esses dois aqui, por isso que eu estou repetindo menos 2, tirando a raiz de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é 81, ou seja, 9 vezes 9 dá 81. Isso daí vocês sabem, ao quadrado. Aqui, caso vocês não soubessem a raiz de 81, dava para fazer produtos notáveis, que é um assunto que a gente vai ver lá para frente. Se você já souber e quiser aplicar, vai perder um pouco mais de tempo, então é bom sempre ter uma tabuada na cabeça, na mente. Dividido por 7 menos, abre aqui também, menos 2 ao cubo, pessoal. Menos 2 ao cubo. É interessante ver o seguinte, certo? Sempre que o expoente for ímpar, ok? A base ela vai ser repetida ao sinal dela. E sempre que for par, a base ela vai ser positiva. Por exemplo, o 2 ao quadrado é 4. Só que o menos 2 ao quadrado também é 4. Tá vendo que o expoente ali ele é positivo, ele é 2, ele é par, 2 é um número par, então a base ela deu positiva. Por quê? Porque eu vou ter menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a 4, porque menos com menos dá mais, vai ser igual a mais 4. Então, se o expoente é positivo, a base ela é positiva. Se o expoente ele é par, a base ela é positiva. Se o expoente ele é ímpar, a base ela vai ser igual ao que está lá. Por exemplo, 3 ao cubo é igual a 27. Concordam? Sim, concordamos. 3 ao cubo é igual a 27. E menos 3 ao cubo é igual a menos 27. Tá vendo que o expoente ali ele é ímpar? Isso daqui vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, veja bem, menos com menos, mais com menos, menos. Então, a gente aqui vai ser menos 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Certo? Então, ó, se o expoente ele é um número ímpar, a base vai ser repetida ao sinal dela. Se o expoente é um número par, a base vai ser positiva. Aí vem o seguinte, lá não tá para a gente menos 2 ao cubo, certo? Lá dá para a gente menos 2 ao cubo, e isso aqui ele é diferente. Tá bom, pessoal? O menos aí, ele está do lado de fora. Então, a gente vai resolver isso e o menos ele vai ser repetido, certo? Então, 2 ao cubo
ele é 8, então vai ficar menos 8. Assim também seria menos 8, certo? Só que vocês têm que entender que aqui é uma diferença. Porque aqui poderia ser assim também, ó, menos o menos 2 ao cubo, que daria menos 8, e o menos do lado de fora resultaria em mais 8. Então vocês têm que ver essa diferença aí. Não pode vacilar nisso, tá? O parênteses está aí para ajudar a identificar as coisas, certo? Então vamos lá, continuar lá em cima. Aqui a gente resolveu, né? Menos 2 ao cubo é 8, e o menos a gente repete, ficou menos 8. Menos 8. Mais a raiz de 4, meu Deus do céu, é 2. Dividido por 3, fechou, fechou. Isso é igual a um valor, a gente vai descobrir já já. Então vamos lá. Agora a gente vai resolver os parênteses e dar continuidade. Ficou menos 54 dividido por menos 2 mais 9. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, vai dar 7 ao quadrado dividido por 7 menos, abre, menos 8 mais 2 dá menos 6, subtrai, conserva o sinal do maior, dividido por 3, fecha, fecha. Bom, vocês estão vendo que eu estou dando uma acelerada porque são coisas que já estão na cabeça de vocês aí, para não ficar comendo tempo, tá? Menos 54 dividido por 7 ao quadrado é 49, dividido por 7. Viu que agora eu resolvi aqui a potência, porque ainda está na resolução do meu parênteses. Eu não posso fazer a divisão do 7 por 7, ou seja lá como for. Se você quiser fazer a divisão aqui exponencial, vai dar 7 do mesmo jeito. Porque 7 vezes 7 dividido por 7 é 7. Então aqui você já sabe que 49 dividido por 7 vai dar 7. Abre. Menos 6 dividido por 3 é uma divisão. Divisão a gente faz jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos. Tá bom? A gente tem aqui o menos 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. E menos com mais, aqui é como se tivesse um mais, vai dar menos. Então, menos 6 dividido por 3 aí, a gente tem o menos 2. Ok? Menos 2. Fecha, fecha. Aqui. Então a gente já tem aqui o 7, né? Que eu já dei o spoilerzinho aqui. 49 é 7. Menos 2, mais 2. Jogo de sinal nesses dois sinaizinhos aqui. Menos com menos, mais. Fechou. Um resultado. 7 mais 2, 9. Então a gente vai ter menos 54. Ô, 54 feio. E esse menos aqui desceu muito grande. Menos 54 dividido por 9. Já vou tirar aqui do chaves, tá bom? Eu vou botar assim. Isso daqui é igual a 6. Porque 6 vezes 9 vai dar 54. Só que, veja bem, a gente tem um menos e um mais. Se é uma divisão, joguinho de sinal. Menos com mais vai dar menos. Então, o resultado disso aqui, dessa expressão que a gente vê aqui em cima, cadê ela? Essa grandona aqui, ela é menos 6. Tá bom? Sem pânico. Existe outra forma de fazer? Existe. Você faz como você bem entender. Por exemplo, aqui você já poderia ter feito o jogo de sinal, certo? Aí ficaria 49 dividido por 7 mais 2. Você saberia que ia ter que resolver a primeira divisão. Ficaria 49 dividido por 7, 7 mais 2. Você pode fazer do jeito, do passo a passo que você bem entender. Tá? Eu vou colocar uma última aqui bem simples para a gente finalizar e encerrar esses exercícios. Até por causa da hora. Não sei se vocês estão vendo ali em cima, mas eu estou gravando em um horário bem maneiro, né? Vou colocar aqui, ó. Abre chaves. Nossa, misericórdia. Abre chaves. Abre colchetes. Abre parênteses. Menos 50 menos 10. Fecha. Mais 11. Mais 19.
fecha, mais 20, fecha, mais 10. Isso daqui vai ser igual a um resultado que a gente vai descobrir agora. Olhando assim de cara, ó, dá uma raiva quando você pega uma expressão ao decorrer. Vocês vão ver umas coisinhas tipo expressões polinomiais gigantescas que no final do problema o resultado é 1 ou o resultado é 0, e isso é muito chato. Não chato, é até interessante quando dá 1 e quando dá 0, porque você não tem tanta dúvida de que errou a questão, por exemplo. Mas é chato quando é uma expressão gigantesca e se resume a um resultado 1 ou 0. Vamos lá. Abre aqui, parênteses, menos 50, menos 10, sinais iguais, conserva e soma. Então, 50 com 10, 60 com C veio negativo. 11 com 19, 20 e 30. Então, a gente soma aqui mais 30 logo para ficar legal. Tá? Não tem problema nenhum somar aqui. 11 com 19 dá 30. Aqui o mais 20. Opa, que ridículo. Mais 20. Febril. E por fora a gente tem o 10 sobrando. Isso é igual a um valor que a gente vai descobrir. Menos 60 mais 30 são sinais. Eu já tirei do parênteses porque não tem jogo de sinal para fazer. Sempre o jogo de sinal vai ser feito com o sinal que tiver na esquerda, viu? O sinal que tiver na direita, ele vai ser feito jogo de sinal com o número em seguida. Eu não posso fazer aqui o jogo de sinal com menos e o mais, porque a gente tem um 60 entre eles. Tá certo? Esse menos é do 60, ele faz jogo de sinal com o que tiver aqui. Tá bom? Não confundam isso aí. Então, a gente tirando menos 60 de fora do parênteses, a gente vai ter no colchetes aqui menos 60 mais 30. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, fica menos 30 mais 20 mais 10 igual a algum número. Menos 30 mais 20 é o mesmo esquema do anterior. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, fica menos 10 mais 10. Tirando ali, a gente vai ter menos 10 mais 10. Os opostos se atraem somente na física, na matemática eles se anulam. Então, isso daqui é igual a zero. Tá bom? Então, está aí o resultado do zero. É uma expressão bem simples, numérica somente, mas mesmo assim, para quem está pegando o assunto agora, para quem está encaminhando, sempre que dá um resultado zero, um resultado 1, é bem, é bem interessante, né? Mas, sei lá, vai de cada um. Então, assina aqui no final e acabou. Ok, pessoal? O exercício que eu peguei aqui sobre a aula é bem básica, é bem tranquila. Então, os exercícios bem básicos e bem tranquilos, que são mais para ressaltar as propriedades, tá bom? Que a gente vai ver para frente. Toda vez que a gente pegar um conteúdo que cair na nossa resolução de alguma questão, ou até mesmo na explicação, uma propriedade, eu sempre vou dar ênfase para essa propriedade, porque vai ser usada em outro conteúdo, em outro. E essas propriedades aqui reduzem muito, principalmente quem vai fazer Enem, essas coisas, reduzem muito a sua capacidade de errar, tá bom? Porque quanto menos propriedades você tiver noção, mais fácil vai ser para você errar uma questão. Até rimou aí, ó. Tá certo? Então é sempre bom focar nas propriedades, tá certo? E questão de fala aí, eu sempre vou estar comendo alguma letra ou trocando aí uma letrinha por outra, é normal, tá bom? Vocês vão pegando, entendendo, dá para assimilar, não tem problema nenhum não. Certo? Então, falou pessoal, até a próxima.